Chamando de áudio para os irmãos. Bom, irmãos, nós resolvemos fazer mais uma live aqui, falando novamente sobre o Apocalipse 12. Nós já fizemos várias lives aí, falando sobre esse capítulo, o capítulo 12 do livro de Apocalipse. O que acontece, meus irmãos? Eu resolvi fazer mais essa live falando sobre esse capítulo, porque por causa do cenário mundial que está aí hoje. O irmão vai até aproximar a capa aí. Aí, ó. A grande visão, Apocalipse 12, e a grande visão para a última era. Apocalipse 12, a grande visão para a última era. Então, o que acontece, irmãos? Esse capítulo, ele é um capítulo tremendo. Por quê? Porque ele mostra o arrebatamento do filho varão, ele mostra aonde a igreja vai ser protegida durante a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Ele mostra onde é que a igreja vai ser protegida. Ele mostra quem é a mulher do Apocalipse 12, quem é o grande dragão vermelho. Ele mostra a passagem de um astro imenso pela Terra. Nós já lançamos vários vídeos aí falando sobre isso. É por isso que eu ia até colocar o sonho de uma irmã aí, só que o sonho ele dura em média de 30 a 35 minutos. Não vou colocar, mas daqui a pouco eu vou mostrar a capa aí da live que eu fiz, que os irmãos podem assistir a live e ver o sonho dessa irmã. Por que eu estou falando isso? Porque... Aí, ó, irmão, até aproximar a capa aí. Se não quiser aproximar a capa, pode aproximar essa capa aí. Ó. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando eu fiz essa live aí, se eu não me engano, foi em 2022. O presidente do Brasil era Bolsonaro. E aí tem pessoas que falam, mas você estava falando lá de política. Lá. Nós não estamos aqui defendendo político nenhum. Só que nós temos que olhar como é que tem que estar o cenário mundial para poder começar a tribulação. E aí o que acontece? Eu vou mostrar nesse vídeo que a esquerda não pode estar no poder quando começar a tribulação, a grande tribulação no Brasil, a esquerda não pode estar no poder. Eu vou mostrar para os irmãos que a esquerda ela está do lado do grande dragão vermelho. E a direita, que é o pessoal mais conservador, que é do lado do cristianismo aí, apesar do cristianismo estar apostato aí, a direita é ela que tem que estar no poder. Estou afirmando que a direita é 100% correta? Não, está cheio de corrupto, cheio de erro, mas é ela que tem que estar no poder para poder amenizar o sofrimento que a igreja vai passar durante a grande tribulação. Se a esquerda estiver no poder, a igreja será massacrada. E eu vou mostrar que o deserto do livro de Apocalipse 12, onde fala do deserto, onde a mulher vai ser protegida, esse deserto ele se localiza aqui, na América Latina, principalmente no Brasil. Mais uma vez eu vou falar sobre isso. Deixa eu só colocar um negócio aqui do lado. Aqui, peraí. Por que eu vou falar sobre isso, irmãos? Porque durante o prazo todinho que eu congreguei na Assembleia de Zeus, na denominação evangélica, eu nunca vi falar sobre o Apocalipse 12 igual eu estou mostrando para os irmãos aqui hoje. Mais uma vez. Ninguém nunca mostrou com fotos, mostrando na Terra o mapa mundi, mostrando lá no céu o evangelho sendo anunciado lá no céu. Nunca vi isso dentro da denominação evangélica. Então, o evangelho ele é anunciado na Terra e no céu. O Apocalipse 12, mais uma vez, nós vamos mostrar que ele está revelado na Terra, através do mapa mundi, e através das constelações. Não vou colocar o vídeo dessa irmã. Quem quiser assistir lá, vai assistir, vai entender o que eu falei lá. Lá eu usei o sonho de uma irmã, que ela sonha lá que o Criador fazendo um limpa aqui no Brasil, aqui arrancando tudo, essa bagaceira que está toda aí. Na época eu achei que a tribulação poderia começar ali, porque o cenário estava propício para a tribulação começar naquela época. Mas o Eterno sabe todas as coisas. Então, hoje nós vemos que é agora que vai estar encaixando para poder o deserto ser o Brasil. Por quê? Porque o Donald Trump voltou ao poder nos Estados Unidos. Israel está alinhado com os Estados Unidos novamente, porque quando era o John Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele não era a favor de Israel, não era 100% a favor de Israel, porque ele era da esquerda. O Donald Trump é a favor de Israel, é tanto que ele passou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, e ele falou que Jerusalém e Al-Shalom realmente é a capital de Israel, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e passou a embaixada dos Estados Unidos lá para dentro de Jerusalém. Ele apoia
ergueu o templo, ele está do lado de Israel, mandou bomba para Israel bombardear o Hamas. Então, o Donald Trump voltou ao poder novamente. E eu lembro de um vídeo que eu fiz lá atrás, em 2019, 2018. No vídeo eu falei que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, o Xi Jinping lá da China, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, que é o ministro de Israel hoje, e só não lembro se eu falei sobre o Brasil, mas eu falei que esses presidentes aí eram os homens que eu via entrando para dentro da tribulação, que esses homens estariam dentro da tribulação, os 7 anos de tribulação, eles estariam na tribulação. E aí eu lembro que Benjamin Netanyahu, o ministro de Israel, ele saiu do cargo lá, eles tiraram do cargo, muitas pessoas falaram comigo, mas aí você errou nessa questão que você falou que o Benjamin Netanyahu ia estar na frente. Benjamin Netanyahu, o nome significa filho da mão direita de Al. Não significa que ele é um servo do Criador, não, mas é um homem que está ali para poder preparar o cenário. Então eu falei que ele teria que estar na frente ali. Eu via ele na frente ali para entrar para dentro da tribulação. Aí ele saiu. Aí as pessoas falaram, ele saiu. Só que o que aconteceu? O Criador trouxe ele de volta. Ele voltou a ser ministro de Israel novamente. Eu falei sobre o Donald Trump. O Donald Trump perdeu a eleição para John Biden. Aí o que aconteceu? As pessoas falaram, o Donald Trump saiu lá, não bate mais. O Eterno trouxe o Donald Trump novamente. Trump significa trombeta, né? Podemos estar relacionados aí com a trombeta do Apocalipse iniciando. A trombeta da grande tribulação iniciando. Então o que acontece? Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. A Rússia está falindo com essa guerra, quebrando. A Bíblia fala que nos mostra que a Rússia vai descer contra Israel para poder tomar a riqueza de Israel, fazer despojo. Então a Rússia está envolvida com uma guerra que já lá vai para 4 anos agora. Em fevereiro do ano que vem, faz 4 anos de guerra. A Rússia já está falida com a guerra, porque ela não está guerreando só com a Ucrânia, ela está guerreando contra a OTAN todinha, com os Estados Unidos também apoiando. Então ela vai estar quebrada. O que vai levar o Vladimir Putin a descer contra Israel é isso aí. A Rússia quebrada, falida. Israel está bombardeando o Hamas, já bombardeou o Irã, entrou em guerra contra o Irã. No livro de Ezequiel fala que vai vir a Pérsia, que é o Irã, a Rússia, Turquia, tudo contra Israel. Então Israel já está em guerra contra o Hamas. Deu do dia 7 de outubro aí, do ano passado, do ano retrasado, já está em guerra contra o Hamas, contra o Irã. Então, por isso que eu estou fazendo essa live aqui. Por quê? Porque o quebra-cabeça voltou todo novamente. O cenário mundial, eles falam a geopolítica, né? Só que nós temos que ver a geopolítica dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras. E aí, nós já mostramos isso usando o Apocalipse 12. Então, o Brasil tem que estar preparado aqui, a direita tem que estar aqui, tem que ser um país conservador para poder guardar a igreja aqui, porque a igreja tem que ser guardada da grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, tem que ser guardada da perseguição do anticristo, do antimachia que vai vir contra ela, porque se ela não for guardada, ela morre, ela é massacrada na tribulação. O Eterno, então, fala no livro de Apocalipse que vai arrumar um lugar para poder guardar a igreja. Durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos. 1 tempo mais 2 tempos, 3 anos. E meio tempo, então são 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio, 1260 dias. A igreja vai ser guardada da grande tribulação, guardada das mãos do anticristo e do próprio Satanás. Ela vai ter um lugar de refúgio para ela. Vai sofrer? Vai. Mas é um lugar para ela ainda chegar viva até o final da tribulação para acontecer o segundo arrebatamento. Do contrário, ela é massacrada. Por isso que eu falei que quem está lá na Europa, na China, naqueles países do Oriente Médio, para lá, os crentes que estão lá, eles têm que vir tudo para a América Latina, que aqui é o lugar do refúgio, aqui é o deserto. E agora o cenário está propício para a tribulação começar. E aí, mais uma vez, então, eu vou ler Apocalipse 12, para mim poder falar sobre isso mais uma vez. Apocalipse 12, versículo 1 diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher, vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés, debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, o presbítero João e Alhana, teve uma visão no céu. A visão que ele teve foi no céu, o sinal foi no céu. Uma mulher no céu. Aonde você já ouviu falar sobre isso na denominação? Que isso aqui está falando de uma mulher no céu, e que mulher é essa? Você nunca vai ouvir falar isso na igreja católica nem na igreja evangélica. Eu já falei com ele, tem várias denominações evangélicas, nunca ouvi falar isso.
Só que o Apocalipse 12 está falando que esse sinal é no céu, no firmamento. Tem até um livro aqui que eu usei uma vez aqui, ó. O único autor que eu vi falar sobre isso é nesse livro aqui, um livro antigo. Então, aonde que essa mulher aparece? Lá nas constelações. Qual é a constelação que apresenta a mulher? Constelação de Virgem. Aproxima, irmão, para os irmãos verem. Então, aí, ó. A constelação de Virgem tem o formato de uma mulher. O Eterno estava mostrando que ia acontecer um sinal no céu. Uma mulher ia ficar grávida no céu, ia dar à luz a um filho. E essa mulher está vestida com o sol, a lua está debaixo dos pés dela, e sobre a cabeça dela ia haver uma coroa de 12 estrelas. Então, o que acontece? Esse sinal aí, ele aconteceu no dia 23 de setembro de 2017. Nunca mais esse cenário aí se repetiu. Se você baixar o programa Estelário no seu celular ou no computador, e você aprender a mexer com o programa Estelário, se você também quiser ver meus vídeos lá, onde eu mostro lá, que aqui eu não vou passar o vídeo novamente, porque eu já lancei vários vídeos falando sobre isso aí. Então lá eu mostro que em 2017, no dia 23 de setembro, aconteceu esse alinhamento aí, ó. Foi esse vídeo aí, ó. Quem quiser assistir lá, chama A Exseminação. Foi quando ela fica grávida em 2016 e ela dá à luz em 2017, no dia 23 de setembro. São 9 meses de gravidez. O Eterno engravidou a mulher no céu e fez o primeiro sinal acontecer no céu. O sinal cumpriu em 23 de setembro de 2017. O sol parou sobre o ombro da mulher, a lua veio para debaixo dos pés dela, o planeta Júpiter entrou para dentro do ventre dela e ficou 9 meses lá dentro do ventre da constelação de Virgem, 9 meses lá dentro. E no dia 23 de setembro, o planeta saiu de dentro do ventre dela, a lua veio para debaixo dos pés, o sol veio sobre o ombro dela e 12 estrelas se posicionou sobre a cabeça dela para cumprir o Apocalipse 12, versículo 1. Foi visto um grande sinal no céu, a mulher dando à luz a um filho varão. O planeta Júpiter é chamado de planeta rei. Ele representou o filho varão do Apocalipse 12. Então eu vou continuar lendo agora Apocalipse 12 para vocês entenderem que visão é essa aí. Aí eu vi e fala, um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Aqui agora fala de um segundo sinal. Nesse segundo sinal é que ela dá à luz. O primeiro sinal é só um sinal de aviso de que o filho varão vai nascer. A mulher estava grávida. Então, se você perguntar para os pastores, para os padres, que mulher é essa? Para os padres vai falar que a mulher é Maria, que o filho dela é Jesus Cristo e que o dragão é Satanás, mas eles não vão saber explicar detalhes igual nós explicamos em vários vídeos aí. A mulher não é Maria, o filho varão não é Jesus, o dragão vermelho é Satanás, por uma parte é Satanás, mas por outra parte é o planeta Vênus, que representa o próprio diabo, da cor de fogo, que vai estar passando próximo da Terra. Quem quiser assistir meus vídeos sobre isso lá, vai ver nós mostrando detalhes sobre isso aí. Então, o que acontece? Quem é a mulher, Ramos? Não é Israel também, igual os pastores ensinam. A mulher é a igreja em toda a terra. Por quê? Porque o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. Não foi escrito para Israel, foi escrito para a igreja. E esse acontecimento aqui é um acontecimento futuro. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 4, o Eterno falou, e Alcha falou para o presbítero Yalhana, sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Apocalipse significa revelação. É o livro que seria revelado no final dos tempos. Então, hoje nós estamos aonde no livro de Apocalipse? Nós estamos no capítulo 3, versículo 7 e versículo 14. Nós estamos na era de Filadélfia e Laodiceia. Quando terminar a era de Filadélfia e Laodiceia, passamos para o capítulo 4. Ali começa o acontecimento, o arrebatamento do filho varão e todos os outros acontecimentos. As trombetas, as pragas que vão cair sobre a terra, o anticristo chegando, o antimachia, o filho da perdição, a marca da besta, tudo ainda está por vir. Os 7 selos, tudo tem que ser aberto, as 7 trombetas tem que ser tocadas. Então nós estamos aonde? Nós estamos no capítulo 3, versículo 7, que é a era de Filadélfia. São 7 eras da igreja na terra. Nós estamos na 6ª era e na 7ª era. As duas eras, elas andam lado a lado. A era de Laodiceia com a era de Filadélfia. A era de Filadélfia com a era de Laodiceia, andam junto. Aí, a hora que aconteceu o arrebatamento, fica só Laodiceia na terra. E aí começa-se a grande tribulação. Começa o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Então, esse capítulo 12 não aconteceu nada ainda. Não tem nada a ver com Maria, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver. O filho varão não é o Salvador. Quem é o filho varão, Romilson? Vou ler aqui o capítulo, continuar lendo o capítulo e eu vou explicando. Apocalipse 12, versículo 3.
Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Esse aqui é o planeta Vênus, que vai ser lançado para a Terra, vai estar passando de frente à constelação de Virgem, na hora que ela estiver dando à luz a Lua, porque a Lua vai passar a representar o filho varão nessa hora. Então, no primeiro sinal, quem representou foi Júpiter. No segundo sinal, quem vai representar é a Lua. Por isso que a Lua, ela representa a igreja fiel, ela representa o filho varão. Quem é esse que vem subindo como a Lua cheia, brilhante como o sol? É o filho varão, é a Lua nascendo. A Lua vai estar nascendo na constelação de Virgem. Por isso que tanto fala, ó, a Lua nascendo. A Lua vai estar nascendo na constelação de Virgem, vai estar passando pela barriguinha da constelação de Virgem. É tanto que ela, o ciclo que ela faz é sempre o mesmo, é assim, ó. Ela começa na cabeça e vai descendo lá, ó. Então ela vai estar saindo pelas pernas. Nessa hora, a Lua vai estar representando o filho varão. Aí o que ela fala? O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo ele nascesse. O planeta Júpiter vai estar entre as pernas da Virgem, a Lua vai estar saindo, que a Lua vai estar representando o filho varão. Nessa hora, o arrebatamento dos vencedores que está aqui na Terra, eles serão tirados, porque ele está sendo representado pela Lua lá. Ele, literalmente, ele está aqui, que somos nós o filho varão, cremos que somos nós o filho varão, que tem que ser tirado. É o arrebatamento. O que eu falo aqui agora? Ela deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto do Criador e do seu trono. A prova de que esse menino não é o filho do Eterno é que o filho do Eterno não foi arrebatado. Ele subiu lentamente, quando ele morreu e ressuscitou, ele estava indo embora, ele subiu lentamente. Aí ele estava, os apóstolos estavam olhando para o céu, o anjo desceu e falou, por que história é para cima? Da mesma forma que ele está subindo aí, ele vai voltar. Ele subiu lentamente. A palavra arrebatamento significa arrancar com força. Paulo diz que será num piscar de olhos. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num piscar de olhos. Então, o arrebatamento é assim, ó, some no ar. Yahshua não foi arrebatado. Então, esse filho varão não é Yahshua. É um grupo de pessoas. Fala que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Quando você chega no livro de Apocalipse 2, versículo 26 e 27, fala assim, ao vencedor, dar-lhe-ei reger as nações com cetro de ferro. O vencedor são várias pessoas, de todas as eras, começando lá da época de Adão. Vai tirar um grupo de vencedores e Yahshua de dentro da humanidade para poder formar o filho varão, que hoje está sendo formado dentro da igreja. Hoje existe um grupo dentro da igreja em toda a terra, um grupo de pessoas dentro da igreja em toda a terra. A mulher do Apocalipse 12 é a igreja em toda a terra. E dentro dessa igreja em toda a terra, tem um menino. Esse menino é um grupo de pessoas, é um remanescente que vai se tornar poderoso, vai se tornar vencedores para poder ser arrebatado e levado lá para o trono do Criador. Então, o dragão, Vênus, vai estar passando de frente à Terra na hora que acontecer esse arrebatamento. E aí o texto diz assim, ela deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. Só lembrando que esse filho varão é um grupo de pessoas que no versículo 11 fala assim, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. O filho varão venceram a quem? Venceram a Satanás, graças ao sangue do Cordeiro. Só que o texto fala assim, eles. Primeiro chama ele de filho, depois chama o filho de eles. Então o filho é eles, não é ele, mostrando que é Yahshua, somente Yahshua, não. O filho varão é um grupo de pessoas, são eles, que se tornarão reis e sacerdotes para reinar nessa terra. A eles, a esse grupo de vencedores, será dado uma coroa para cada um deles, será dado um cetro de ferro para cada um deles. Por isso falar, o vencedor, dá-lhe-ei uma coroa, dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Eles serão reis e sacerdotes. Então, o filho dessa mulher é um grupo de pessoas que se tornarão vencedores em toda a terra. Eles não adoram a Trindade, não cometem idolatria, foram emergidos no nome de Yahshua, conhecem qual é o nome verdadeiro, Yahweh e Yahshua. Por isso o livro do Apocalipse fala, escreverei na testa dele o nome do meu pai e o meu nome. Eles é diferenciado em todas essas questões. Eles não seguem o resto do cristianismo. Eles não pertencem a uma denominação evangélica. Eles saíram de dentro das igrejas evangélicas para poder servir o verdadeiro Criador, não o Criador apresentado pela Igreja Católica, que é uma trindade, uma abominação. Não o Jesus da Igreja Católica. Eles servem a Yahweh e a Yahshua. Por isso eles conhecem o nome, por isso o nome está na testa deles. Por isso eles serão arrebatados. Por quê? Porque eles conhecem o nome do Pai e do Filho. Viu 144 mil no Monte Sião que traziam na sua testa o seu nome e o nome do seu Pai. O nome do Pai, Yahweh. O nome do Filho, Yahshua. São selados com o nome verdadeiro porque conhecem esse nome e foram emergidos nesse nome. Então, eles são diferenciados. Não pertencem ao grupo. Estão dentro da mulher.
Enquanto estiver dentro da mulher, a mulher está refletindo a luz do sol. Quem é o sol? Aqui, o sol aqui, ele representa Yaush. Malaquias fala assim que Yaush vai vir como o sol da justiça. Para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, a luz que a mulher reflete hoje é graças ao filho varão que está dentro dela, da igreja, em toda a terra. Mas quando o filho varão for tirado, o que vai acontecer com a mulher? O que vai acontecer com a igreja em toda a terra, com as denominações evangélicas? Aqui vai dizer, ó. Porém, o seu filho foi arrebatado para junto do Criador de seu trono. Ele foi arrebatado e foi levado para o céu. E a mulher fugiu para o deserto, onde o Criador lhe havia preparado lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. A igreja está tranquila, as denominações evangélicas, vivendo de dinheiro, os pastores na luxúria, agarrado com dinheiro, com fama, com riqueza, com glória, pregando a Trindade, pregando Jesus, pregando o evangelho pagão e imundo. Por quê? Porque não tem conhecimento do verdadeiro evangelho e não abandonou a idolatria, igual o filho da mulher abandonou. O filho da mulher aprendeu quem é o verdadeiro Criador e quem é o seu filho, Ial e Iaush. Por isso, só eles serão arrebatados. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que é igual Israel no Velho Testamento. Paulo falou que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Lancei um vídeo onde eu escrevi Êxodo 12 versus Apocalipse 12. Vou colocar a capa na tela para vocês verem. Êxodo 12 versus Apocalipse 12. Aí, ó, pode aproximar. O que eu mostrei lá? Que tudo que aconteceu lá em Êxodo, no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, lá perto de Gênesis, Êxodo, tudo que aconteceu lá é sombra do que aconteceria no livro de Apocalipse. Tudo que aconteceu, então, lá no começo, vai acontecer agora no final. Lá no começo, então, tinha uma mulher. Quem era a mulher? Israel. Lá, sim, lá a mulher é Israel. Quem é que fazia o papel do filho varão lá? Os primogênitos. Os primogênitos de Israel representavam o filho varão. Então, lá no livro de Apocalipse, lá no livro de Êxodo, Israel é uma sombra da mulher do Apocalipse 12. Lá tinha a mulher. Israel, até que Israel é chamado de mulher do Criador no Velho Testamento. No Novo Testamento, é a mulher do Cordeiro, né? A igreja é a mulher do Cordeiro. Lá, a mulher do Eterno, lá em Israel, o que aconteceu com Israel? Tinha um grupo de meninos lá chamado de primogênitos. Estava lá no meio deles lá. O Eterno falou, só os primogênitos vão entrar na terra de Canaã. Só eles vão se tornar vencedores. O que aconteceu, então, lá no Velho Testamento, lá com eles lá? A história está se repetindo, vai se repetir agora no livro de Apocalipse 12. Porque Paulo falou que tudo que aconteceu lá é só um exemplo do que haveria de acontecer no livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Lá, o Eterno pegou Israel, que é a mulher, e levou para o deserto. Onde está isso, meus? Êxodo, capítulo 19, versículo 4 em diante. O Eterno fala, eu vos carreguei com asas de águia, levei vocês até o deserto. Levou até o deserto. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, o que fala? E a mulher fugiu para o deserto, onde o Criador lhe havia preparado um lugar para que fosse alimentado durante 1260 dias. Olha o versículo 14 agora. O versículo 14 diz assim, ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar até o deserto. Estou lendo agora em Apocalipse 12, versículo 14. A mulher vai receber as asas da grande águia para voar até o deserto. Lá no livro de Êxodo, o Eterno fala, eu vos carreguei com asas de águia e levei vocês até o deserto. Tá vendo que a história se repete? Lá eles foram levados até o deserto. A mulher lá é quem? Israel. Aqui a mulher é quem? A igreja. Lá aqui o deserto, lá a areiona mesmo. Aqui o deserto é que lugar? Agora que tá. O deserto agora é o Brasil, é a América Latina. Principalmente o Brasil. Como é que eu vou saber disso agora, Romilson? Porque o Apocalipse 12, ele é anunciado no céu e ele é anunciado na terra. Por isso que ele fala, eu vi um sinal no céu, uma mulher, constelação de virgem, tá vendo? Com a lua, onde está a lua? No céu. Vestida do sol, onde está o sol? No céu. Com a coroa de 12 estrelas, onde estão as estrelas? No céu. O sinal então foi visto no céu. Mas foi visto só no céu, Romilson? Não. O Eterno, quando ele fez a terra, ele fez os continentes irem se dividindo. Cada continente foi se dividindo. Porém, cada continente, ele foi criando uma forma e foi formando-se no Apocalipse 12. Coisa que não é ensinado nas igrejas evangélicas, nem sonha que isso existe. Por isso que eu mostrei um vídeo meu lá em 2017, vou colocar de novo o mapa mundi aí agora, mostrando o formato do Apocalipse 12. Primeiro nós vamos colocar ele na sua forma original.
Depois nós vamos pôr ele desenhado para vocês, os irmãos, entenderem, e quem estiver assistindo pela primeira vez. Vamos colocar aí, ó. Tá vendo? Aí é ele no seu formato que você vê no colégio, quando você vai estudar no colégio. Lá. Você vê isso e você não vê nada. Mas lá eu escrevi lá, dragão, mulher, deserto, Brasil, águia. A mulher aí está errado. Mulher deveria estar onde está o deserto. Aí não está escrito mulher, tem que estar escrito filho, varão. Que aí tem o formato todo da criança. Só esse errozinho que ficou nesse mapa aí. Coloca o outro agora, irmão. Já com o formato aí, ó. Olha lá o dragão lá. O que eu acabei de ler aqui agora no livro de Apocalipse 12 fala? Um grande dragão vermelho. Foi visto um outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho. Parou de frente da mulher que estava pronta para dar a luz. Tem até um cara que desenhou, fez o desenho do Brasil e da América Latina. Ele fez no formato de uma mulher grávida. Quando ele faz o desenho... Deixa essa passada de novo, irmão. Volta ela para trás. Aí, ó. Quando ele faz o desenho, ele consegue desenhar o Brasil e a América Latina. Ele consegue fazer o desenho de uma mulher grávida, barriguda aí, ó. Então, o Brasil, a América Latina, Venezuela, esse país aí é a América Latina. É aonde está o deserto. A África é o menininho, o filho varão. O dragão parou de frente da mulher para devorar a criança tão logo ela nasce. Pode ver que o dragão está com a boca aberta, pronto para devorar o menininho, ó, tentando engolir ele. Aí vira e fala assim, foi dado as asas da grande águia para que a mulher voasse até o deserto. Os irmãos podem ver que a águia é quem? Estados Unidos. Qual que é o símbolo dos Estados Unidos? Uma águia. Quiser pesquisar na internet, pode entrar e vai ver. O símbolo dos Estados Unidos é uma águia. E os irmãos podem ver que os Estados Unidos aí estão na posição de pousar no Brasil ou na posição de ataque. Quando a águia está atacando para pegar um peixe no mar, ele vem nessa posição aí, ó. Pode assistir um vídeo que você vai ver no YouTube. Ele bate o pé e leva a presa embora. Pode ser um peixe ou uma serpente no chão ou um coelho. A águia vem nessa posição de pousando. Então a águia aí está na posição de pousar, que quando ela está pousando também, ela faz desse jeito. Ela estende as asas para trás e pousa com o pezinho na árvore, não seja no chão, ela pousa desse jeito. Ela está na posição de ataque e está na posição de pousar. Por que, irmãos, que eu estou mostrando isso para os irmãos? Pode voltar aquela imagem do dragão vermelho, irmão. Então o que acontece? Aquela outra vermelha, tem ela aí, esse vermelhão aí. Então o que acontece? O grande dragão vermelho. Se os irmãos pegar o mapa mundi, aquele mapa que o irmão pôs primeiro, o primeiro de tudo, os irmãos vão ver que Israel tá pouco por baixo da patinha do dragão lá, Israel. Se você pesquisar no mapa mundi, for lá no mapa mundi, for lá no colégio, na bolinha, ou pegar na sua casa aí no caderno aí ou na internet olhar, você vai ver que Israel não faz parte do dragão. Israel não faz parte do dragão. Amigos, quem é que faz parte do dragão? Oriente Médio, onde está o islamismo, o Irã, o Hamas, a Síria, a Líbia, aqueles países ali, ó, que é país de terroristas, aqueles países ali. Então, eles fazem parte do grande dragão. Qual é o país? A China faz parte, porque a China... Coloca até a imagem da China aqui. Qual que é o símbolo da imagem da China aí, irmão? Coloca aí para você ver, para os irmãos lerem. Lá na China, o símbolo da China é um dragão vermelho. Eles dançam com um dragão vermelho na rua. Aí, ó. Tá vendo? Ah, escrito aí, ó. China aí, ó. Tá escrito aí o dragão aí, ó. Tailândia aí, China, Coreia do Norte, tá vendo? O símbolo deles é um dragão. Um dragão vermelho. Eles dançam com um dragão vermelho. Então, no mapa mundi, os países que formam o dragão vermelho, Coreia do Norte, lá, se eu não me engano, a China, a Rússia, e principalmente a Europa. A Europa forma a cabeça do dragão. A linguinha do dragão, aonde fica a linguinha do dragão quando você olha no mapa mundi? É a Itália. Coloca o mapa mundi de novo agora, já com desenho. Quando você olha a linguinha, é a Itália. Se você olhar no mapa mundi, o cérebro do dragão é a França, da onde nós estamos falando que vem o anticristo, o antimachista, que tem tudo para ser Emmanuel Macron. 99% tem de chance dele ser a besta do Apocalipse. E Satanás encarna em quem? Encarna nele, no anticristo, no antimachia. Aí o dragão, Apocalipse fala, o dragão perseguiu a mulher. O dragão vai perseguir a mulher. O dragão representa tanto o planeta Vênus quanto Satanás. Ele representa Satanás será atirado para a terra. Ó, Apocalipse 12, vou ler, continuar lendo agora. Ó, o 5. Ela deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com 7 festas. O filho foi, porém, arrebatado para o trono do Criador. E a mulher fugiu para o deserto, onde o Criador lhe havia preparado um lugar, América Latina, o Brasil principalmente.
em que ela fosse alimentada durante 1.260 dias, 3 anos e meio. Aí vai haver uma batalha no céu. Houve uma grande batalha no céu. Miguel, Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todas as nações, de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Tá vendo? Vai ser jogado para a terra. Agora vai ao versículo 12, quer ver? Versículo 13. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. Foi perseguir a mulher, que dera a luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as asas da grande águia para voar até o deserto, para o lugar em que o Criador, para o lugar em que, longe da serpente, longe do dragão, longe do diabo, é alimentada durante um tempo, 2 tempos e metade do um tempo. Tá vendo? Então, o Eterno preparou a América Latina. Vai preparar, né? Por isso que o cenário mundial está se formando agora. Por quê? Porque Donald Trump está lá. É o presidente da grande águia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Israel e o Brasil, os 3 têm que estar alinhados. Por quê? Porque Israel é o povo do Eterno. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os judeus, seu nome no original é Ialdim. Ialdim. Din significa povo. Se escreve da direita para a esquerda. Povo de Ial. Ialdim, povo de Ial. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os judeus, os Ialdim, se humilhar e buscar a minha face, eu virei dos céus e sararei a sua terra. São o povo do Criador. Para onde o evangelho, quando Paulo pregou, se expandiu mais? Para Roma e depois foi lá para América do Sul, Estados Unidos. A grande águia. Estava cheio de crentes para todo lado. O que mais tem lá é crentes também. Crente mundano, Laodiceia, mas tem, é lá. De lá o evangelho atravessou o mar e veio para o Brasil. Eles veio trazer a mensagem para o Brasil. Então, o Brasil lastrou, o cristianismo lastrou no Brasil, lastrou na América Latina, Venezuela, Paraguai, todo mundo cristão, cristianismo, apostata, mas é o povo do Eterno, mesmo na apostasia, mas é o povo do Eterno. Então, lá nos Estados Unidos está cheio de crente apostata, mas é povo do Eterno, está lá. América Latina está cheinho de crente. Israel, um grupinho pequenininho, fora do dragão, debaixo da pata, povo do Eterno está lá. Quase debaixo da boca do dragão está lá, povo do Eterno. Agora o resto, tirando a África também. A África também é onde está o filho varão. Está cheio de crente, cheio de evangélico, cheio de cristianismo também, chegou lá. Está lá na África. Agora, irmãos, o grande dragão vermelho é constituído por mais de 29 países da Europa, onde está Emmanuel Macron. É constituído pela Rússia de Vladimir Putin, que vai descer contra Israel, o povo do Criador. É constituído pelo islamismo em peso, Índia, tudo adorando a falsos deuses, paganismo, budismo, tudo está ali, tudo que não presta. China, país comunista. Então, o que acontece, irmãos? É o grande dragão vermelho, está ali. Faz parte do dragão vermelho. Por isso que o Eterno formou o mapa na sua sabedoria, ele formou esse mapa para deixar para nós. Foi dada as asas da grande águia para a mulher vir para o Brasil. Sem contar que os Estados Unidos vai ajudar o Brasil e sem contar que Israel também está do lado do Brasil. Israel ele não é inimigo do Brasil. Hoje tem um governo aqui que é inimigo de Israel, mas o cenário vai mudar, tem que mudar, porque aqui é o lugar do refúgio. A mulher fugiu para o deserto para ser alimentada espiritualmente e fisicamente. O nome Ialcha foi revelado no Brasil. É aqui que o filho varão começou a divulgar o nome Ial e Ialcha, porque Ialcha tem que ser gerado no filho varão. Para isso, as pessoas têm que ser emergidas no nome de Ialcha e conhecer quem é o Machia verdadeiro, para o Machia ser gerado neles. Então, o nome foi revelado aqui na América Latina. Por isso que é daqui que vai sair o evangelho eterno para poder ser pregado em toda a terra novamente, mas levando não o evangelho fermentado, não o nome falso de Jesus, não a trindade, mas o Criador de Israel, o mesmo que Israel adora lá, ó, Ial, Benjamim Nataniel, filho da mão direita de Ial. Eles vão falar Isaías, eles falam Isha, Ial. Eles vão falar Elias, eles falam Elial. Então, eles conhecem o nome, está lá, debaixo da patinha. Tem que estar
Os três têm que estar alinhados. Israel, Estados Unidos, América Latina, principalmente o Brasil, aonde surgiu o nome do Criador e o nome do seu filho. Não pode estar desalinhado, porque o dragão vermelho é aquilo que eu falei, é China, é Rússia. É tanto que a esquerda, qual que é a bandeira da esquerda? Coloca, irmão, para os irmãos verem. É a bandeira vermelha, é a bandeira do comunismo. Olha aí, qual que é a bandeira do governo que está aí hoje na presidência hoje? Vermelha. É a cor de quem? Viu um grande dragão vermelho? É a cor do dragão. É o grupo lá. Entendeu? Aquele grupo que está lá, na China, lá. Está comandando. Por isso que está alinhadíssimo com a China, esse governo aqui. Está alinhadinho com a China e está querendo sair fora da Grande Águia. Mas não vai sair fora da Grande Águia. Por quê? Porque o Eterno está preparando o cenário. Chama-se geopolítica. Mas você tem que olhar a geopolítica junto com o Apocalipse 12, você entender a visão do Apocalipse 12 e entender aonde é que a mulher vai ser guardada. É aqui. Lá fala, ela será alimentada espiritualmente, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador, mas também fisicamente, porque o Brasil é um dos países que mais produz alimentos no mundo. É onde que tem mais água potável do mundo, é onde está o Rio Amazônia, é onde tem mais floresta no mundo. E é um país que não tem tantos habitantes, é 180 milhões, enquanto a China tem 1 bilhão e 400 milhões. Então, o Eterno vai preparar o deserto. O deserto é onde, amigos? Brasil e América Latina. Por isso que Donald Trump, o Eterno levantou ele lá, Donald Trump, trombeta. É a trombeta do juízo. Ele é considerado como o rei Ciro para Israel, porque ele está apoiando Israel. O rei Ciro apoiou Israel no Velho Testamento. O Eterno usou o rei Ciro para libertar Israel da Babilônia. O Eterno, então, levantou o Donald Trump agora, a grande águia, a maior potência do mundo inteiro é os Estados Unidos em armamento. Quando você compara aviões de guerra dos Estados Unidos com aviões de guerra da China e da Rússia, tem que juntar a Rússia, a China e mais outros países para dar o mesmo tanto de aviões de guerra que os Estados Unidos têm. Tem que juntar eles todos para dar o mesmo tanto de navio de guerra que os Estados Unidos têm. Tanque de guerra, os Estados Unidos tem mais. Estados Unidos é a maior potência em armamento do mundo, é os Estados Unidos. Foi ele que acabou com a Segunda Guerra Mundial quando jogou 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. 2 bombas atômicas. Os Estados Unidos era o único país que tinha essas bombas. O Eterno, queira a pessoa acreditar ou não, colocou sim os Estados Unidos como xerife do mundo. O governo daqui do Brasil falou que não aceita os Estados Unidos como xerife do mundo. Mas o Eterno coloca reino e tira reino, e coloca rei e tira rei. No livro de Ezequiel, no livro de Daniel, fala que é ele que coloca rei e derruba rei. Os Estados Unidos vai cair, Romero? Vai. Mas eu acredito que não vai cair antes de preparar um deserto para a mulher. E aí eu acredito que os Estados Unidos vai vir, os crentes vão vir de lá para cá, porque a águia está pousando aqui. Eu acredito que ele vai vir através de uma catástrofe que vai acontecer nos Estados Unidos. É por isso que na revista The Economist, eles colocou o Apocalipse 12 ali, que meu irmão coloca na capa de 2017, a revista satânica, mas eles sabem de todas as coisas que vai acontecer. Colocou Donald Trump sentado numa pedrazinha, Donald Trump tinha perdido a eleição, voltou de novo. O que eles estão mostrando com isso? Que lá atrás do Donald Trump, a Casa Branca dos Estados Unidos, lá, a sede lá do governo, está cheia de mato, mostrando que os Estados Unidos vai ficar em ruínas. Eu acredito que vai ficar em ruínas, não é por causa de guerra, talvez seja, mas eu acredito que vai ficar em ruínas mesmo, vai ser por causa de uma catástrofe. E o Donald Trump com os pés dentro da água ali, mostrando inundação também aí, ó. E vai estar tudo alagado, tudo debaixo d'água, vai virar um pântano. Se vai virar um pântano. E aí o que acontece? Colocaram até uma serpente por cima da cabeça dele, representando a morte também. Pode ser um atentado que eles vão querer fazer com ele, igual eles tentou fazer e matar. Mas os Estados Unidos vai cair? Acredito que vai. Mas depois que preparar o deserto. Aí quem sobe ao poder? O filho da pensão que está na capa aí, Emmanuel Macron, grande na capa aí. Aí lá atrás tem um imã puxando, mostrando o arrebatamento, que tudo acontece na mesma hora. A ascensão do anticristo, o anticristo chega no poder. Ele só chega ao poder depois que acontecer esse arrebatamento, esse imã puxando aí. Ó. O imã puxando, levando para cima aí com um inseto aí que chama louva a Deus, que foram louvar, né, o Criador, lá na glória. E aí, cá embaixo tem os menininhos montados no cordeirinho. É o filho varão montado no cordeirinho. Já falamos sobre isso em vários vídeos. Montado no cordeirinho, que é o cordeiro sendo sacrificado na Páscoa. Nós estamos mostrando que tudo tem que acontecer na Páscoa. Nada acontece fora da Páscoa. Êxodo 12 aconteceu, foi na Páscoa. O primogênito lá do livro de Êxodo 12
ganhou o livramento graças ao sangue do cordeiro que Moisés passou nos umbrais da porta. Em que dia? No dia 15 de Nissan. Nissan é o mês da Páscoa em Israel. Então, eles estão mostrando que tudo tem que acontecer na Páscoa. A chegada da besta, o arrebatamento do filho varão aí, o cordeirinho aí, ó, lá do Apocalipse 12 também fala, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Aí, ó. Então, tudo está alinhado o cenário. Aí, o que acontece? O cenário mudou. Aí nós estamos vendo hoje um governo aqui no Brasil que bate de frente, está batendo de frente com os Estados Unidos, mas o eterno é quem tira reino e coloca reinos no poder. Tira rei e coloca rei no poder. Nabucodonosor se achou grande e falou, eis a grande Babilônia que eu fiz com o meu próprio poder. Com o meu próprio poder. Eu sou o rei de toda a terra. O Eterno escreveu, usou com a sua mão, escreveu com a sua mão lá na parede, lá, Mené Tekel, seu reino foi medido e foi dado aos persas. Você agora vai comer, vai ficar doido e vai passar a comer capim junto com os bois durante 7 tempos, durante 7 anos, e depois sua consciência vai voltar ao normal para você entender que o reino do Criador está acima do reino dos homens. Ele, lá de cima, governa tudo. Então, ele está permitindo todas as coisas acontecerem no Brasil, no mundo inteiro. Está permitindo? Tá. Mas na hora certa, ele arranca a turma toda e coloca do jeito que é para ser o cenário. Então, lá atrás, nós olhávamos e falávamos, como é que quem pode arrancar essas carniças que está aí, ó, governando o Supremo aí, fazendo tudo aí? Quem é que pode arrancar esse povo aí do poder? Tá pensando, quem é que pode arrancar? Esses caras mandam e desmandam. Será que o Eterno levantou lá nos Estados Unidos um homem agora, trazer lei magnífica, e aí vem arrebentando, metendo sanção em cima do Brasil? Não adianta reclamar, irmãos. É o Eterno preparando o deserto. Eu creio no sonho dessa mulher aí que eu falei lá atrás. Assista o vídeo lá que você vai ver. A mulher teve um sonho, até usei o sonho dela, onde o Eterno vai fazer um limpa no Brasil, vai fazer um regaço para poder preparar o cenário mundial. É aqui. Tinha vários versículos aqui para me ler aqui. Falei, nem vou ler todos os versículos, não, porque senão vai tomar muito tempo. E aí, o que acontece então, irmãos? Esse governo está aí, não acredito que ele vai ficar no poder, porque uma das condições do Donald Trump para poder tirar sanções contra o Brasil é deixar Bolsonaro cortar a tornozeleirinha do pé dele. Não estou defendendo ele aqui, não, mas a direita tem que estar no poder. O menos ruim é ele. Mesmo sem conhecer a palavra do Criador, está ali falando. Quem me livrou da morte foi Deus. Foi o Criador que me livrou da morte. O Criador tem que estar contra tudo que não presta aí, que os irmãos sabem aí, de aberrações. Ele é contra essas questões. É do lado da família. Então, o que acontece, irmãos? A esquerda vai cair porque eu creio que é o Eterno que está no controle de tudo. Então, a Águia lá, os Estados Unidos, exigiu cortar a tornozeleira, deixar ele se candidatar o ano que vem, libertar os presos do 8 de janeiro e eleições com votos auditáveis. Não vai aceitar a esquerda ganhar, não vai ser reconhecido, porque todos sabem que houve fraude aí, houve corrupção. Quem está no poder hoje é a esquerda, mas nós sabemos como é que foi feita as eleições. Nós achou que era naquela época, mas o Eterno tinha um plano dele. Então o Eterno está alinhando tudo novamente. Benjamin Netanyahu em Israel, já está lá colocado. Donald Trump voltou, falou, envia bomba para Israel para ajudar Israel, que agora nós estamos do lado de Israel, nós não é inimigo de Israel. Brasil tem que estar do lado de Israel. Por quê? Porque Davi, quando foi perseguido, Davi foi perseguido pelo rei Saul. Davi representa a nação de Israel. Davi era rei de Israel na época. Davi estava sendo perseguido por Saul. Quando ele estava sendo perseguido, ele saiu correndo e Saul perseguindo ele. Onde ele ia, Saul estava perseguindo. Ele recebeu a ajuda de um homem chamado Barzilai. Já lancei um vídeo aí onde eu falei que Barzilai lá em Israel é Brasil. Brasil é chamado em Israel de Barzilai. O mesmo nome do velhinho de 80 anos que ajudou Davi. Então, na época da tribulação, Barzilai, Brasil, tem que estar do lado de Davi, tem que estar do lado de Israel. Não pode estar contra Israel, tem que estar do lado de Israel. Os dois são amigos, eles não podem ser inimigos. Davi era amigo de Barzilai. Brasil é amigo de Israel, não pode ser contra. Por quê? Porque aqui está a galera de Jafé. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. De Sem veio os judeus, os Yaldim. De Jafé veio os gentios, que era também um fruto bom de Noé, era descendente de, puxou Adão e Eva, não puxou Eva e a serpente. Mas aí teve um outro filho, Cã. Cã puxou a serpente. Eu já falei disso em outros vídeos aí. Então teve 3 filhos. Aqui está a galera de Jafé. A galera de Jafé, os descendentes de Jafé.
Lá em Israel estão os descendentes de Sem, que são os judeus, os Yaldins. Aqui no Brasil também tem judeus, tem Yaldins também. E lembrando que quando Adolf Hitler perseguiu os judeus lá na Europa, lá que lá você vê, não é a Europa. Aonde está a Europa? Aonde está o presidente da França, o cérebro do dragão. Foi lá que começou o massacre, no cabeça, lá na cabeça do dragão, no mapa mundial, a cabeça do dragão. Foi lá que começou a matar os judeus. Aí os judeus correu para a terra deles. Não era a época deles voltar para a terra deles ainda. Não era a época da figueira brotar. Estava começando, chegando o dia, mas antes deles voltar para lá, eles vieram para onde? Eles vieram para o Brasil, vieram para Portugal e depois vieram para o Brasil. Por isso que o Brasil tem muito judeu hoje, tem muito Yaldim hoje e está aqui. A descendência de Jafé está aqui. E o Brasil, então, na tribulação, é um refúgio para todos os Yaldins, os judeus que estiver lá, que quiser vir para cá, vai ser bem recebido na tribulação. Por quê? Porque o Eterno vai preparar o cenário mundial, está preparando o cenário mundial. Então, aqueles que achavam que era impossível esse pessoal sair, hoje já pode começar a ver que não é impossível, porque é o Eterno que está no comando. O mapa mundial, não se engane. Os continentes foi dividindo e foi formando. Lá na África também vai sair muitos vencedores, muitos irmãos lá que estão invocando o nome de Yau e Yaush. Por que tem vários irmãos lá agora que estão sendo emergidos no nome de Yau e Yaush? Porque o Eterno usou a África para formar o filho varão, um menininho colhido lá na África. Então, tem muitos irmãozinhos de lá que vai se tornar vencedores lá na África. Eu converso com eles aqui, eles mandam mensagem para mim, eu converso com alguns irmãos aqui. Não tenho tempo para responder todos, mas na medida do possível eu converso com os irmãos, respondo eles e eles me acompanham de lá. E aí o que acontece? Eles entenderam que tem que ser emergido o nome de Yaush, porque lá a África formou o filho varão. Então, irmãos, o cenário mundial está todo pronto. Agora é aguardar, igual está no livro de Tessalonicenses, ser tirado aquele que agora o detém. Então será revelado o filho da perdição. Tem o filho da perdição e o filho varão. O filho da perdição é o anticristo, o antimachia. E o filho varão é os vencedores, que nasce da mulher. O filho da perdição só será revelado ao mundo quando o filho varão nascer e for arrebatado e for levado lá para a glória. Aí o filho da perdição pode chegar no cenário mundial e fazer um acordo de paz entre Israel e os muçulmanos palestinos ali. Por quê? Porque tem que acontecer a guerra de Gog. Tem que acontecer a guerra de Gog, está no livro de Ezequiel. Quando acontecer a guerra de Gog, o filho da perdição tem que ir lá e fazer um acordo de paz entre Israel e os palestinos. E o interessante é que Emmanuel Macron está na frente de todos. Pode olhar aí que ele não desistiu. Ele está lá, agarrado, falando que ele quer fazer o acordo de paz entre Israel e os palestinos. Ele está falando até em reconhecer o Estado da Palestina como Estado. Quer reconhecer a Palestina como um Estado, coisas que os judeus não querem. Ele quer reconhecer, porque ele defende um lado e defende o outro. Ele defende os judeus e defende os palestinos. Ele joga dos dois lados, porque ele vai ser o mediador da falsa paz que está registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Lá fala que ele fará uma aliança, um acordo de paz com muitos. Ele vai fazer judeu e muçulmano pegarem nas mãos, fazer um acordo de 7 anos. Só que a Escritura fala que no meio dos 7 anos ele quebra o acordo de paz e passa a perseguir os judeus, os Yaldins e a igreja que vai estar aqui na América Latina. Lá fala que o dragão vomitou água para destruir a mulher que estava lá longe. A mulher foi levada para longe da vista da serpente. Algumas pessoas falam, foi levada para longe da cabeça da serpente. Olha onde o Brasil está e olha onde está Paris, onde está a França. Longe, o mar divide. O Eterno colocou longe para poder não ficar fácil para o dragão vir cá e matar a igreja. Porque a igreja que estiver lá, os crentes que estiver lá longe da igreja aqui, vai ser decapitado, vai ser morto lá na China, na Europa, no Oriente Médio. Lá eles vão ser massacrados, vai ser morto. Israel vai ser protegido dentro do seu próprio país. Por isso que Israel virou uma potência mundial. Aqueles países está tudo em volta ali, não aguenta guerrear contra Israel, porque o Eterno deu muita inteligência para Israel fazer armamento. Ninguém aguenta Israel em guerra. Israel não perde uma guerra. O Eterno falou que quando eles voltassem para o país deles, ninguém ia tirar eles de lá mais, e eles seriam uma potência mundial. Israel tem bomba atômica. Por quem acha que Israel não tem bomba atômica, Israel tem bomba atômica. Israel tem um bicho chamado Jericó, que tem condição de atingir várias partes do mundo aí. Ó. Então Israel é uma superpotência, tem armamento que derruba aviões de guerra com laser. Israel é uma potência que os países têm inveja de Israel e não conseguem entender a sabedoria, porque a sabedoria foi o Eterno que deu. São pouco mais de 8 milhões de judeus.
Só para vocês terem ideia, o Brasil tem 180 bilhões de habitantes. O Israel tem 8 bilhões de judeus de Aldins. E aqueles países lá, os muçulmanos, são bilhões e milhões. E não conseguem destruir eles. Por quê? Porque a mão do Criador está protegendo eles ali. E o cenário, então, foi preparado. O cenário ficou prontificado. Só falta agora o filho varão nascer e começar a tribulação. O filho da perdição chegar ao poder. Aí os Estados Unidos caem, que cai junto também com a passagem. Eu acredito que com a passagem de Vênus vai haver um terremoto, que não vai ficar sem terremoto, vai haver um terremoto. E tem tudo para ele, Stone, aquele vulcão que está lá dentro dos Estados Unidos, que é um vulcão que tem mais de 100 quilômetros a boca dele, de diâmetro. Se ele explodir, os Estados Unidos vai para o pau. Aí fica alagado, fica totalmente inundado e totalmente destruído, vira um pântano. A grande águia traz os crentes para cá. Talvez traz os armamentos também. Se trouxer os armamentos, melhor ainda, que aí o Brasil vai virar um deserto e um refúgio de primeira para poder guardar a igreja que vai sofrer muita tribulação, vai sofrer muita perseguição, vai. A marca da besta vai chegar aqui, vai. Porém, ele arrancar de lá e vir cá e matar a igreja aqui, não creio que vai ser permitido tão fácil, não. Por quê? Porque fala, o dragão vomitou água. A água na Bíblia representa povos, multidões, é um exército. Aí fala, a terra abriu a sua boca e engoliu a água, engoliu o seu exército. O Eterno vai estar protegendo a igreja, não só através de armamentos aqui, mas através da natureza, através de terremoto, de tornado, de vento, seja o que for. Mas a igreja tem que passar e aguentar até o final para poder participar do segundo arrebatamento que acontece no final da tribulação. Então ela vai ser guardada aqui. Por isso fala, levanta-te, querida minha, formosa minha, pomba minha que anda por entre as fendas das rochas. Perseguição, mas aqui tem muito alimento na beira dos rios, tem peixe, tem isso, tem aquilo. Vai sobreviver, vai chegar lá magrinha, sofrida, mas a igreja vai chegar lá e é aqui. O refúgio é a América Latina. Por isso que Donald Trump ofereceu 50 milhões agora para quem cortar a cabeça de Maduro lá da Venezuela. Ele estava dando 25 milhões, agora dropou, falou 50 milhões. Por quê? Porque ele quer ajeitar o cenário. Ninguém consegue ver, mas é a mão do Eterno por trás dele, preparando o lugar aqui. Então, irmãos, é isso aí que eu queria deixar para os irmãos. Aí, quem quiser assistir essas lives que eu mostrei aí, as capas aí, é isso aí, ok? Shalom de alto para os irmãos. Aclamai a terra inteira, servia-o com alegria, ide a ele com gritos jubilosos. Sim, porque Yahweh é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Sabei que Yahweh é Criador, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho do seu pasto. Sim, porque Yahweh é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Entrai por suas portas dando graças, com cantos de louvor pelos seus atos. Celebrai-o, bendizei o seu nome. Sim, porque Yahweh é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Entrai por suas portas dando graças, com cantos de louvor pelos seus átrios. Celebrai-o, bendizei o seu nome. Sim, porque Yahweh é bom, o seu amor é para sempre, e sua verdade de geração em geração. Em geração.